Eu postei recentemente um vídeo explicando a respeito de alguns vídeos do nosso canal que foram retirados do ar por conter informações não tão precisas e não exploradas de uma maneira que eu considero adequada. Esta temática é uma das que eu já abordei no canal, porém acredito que a forma como ela foi abordada não era tão produtiva e por isso estou regravando nesse momento, falando a respeito de induzir a criança a decisões e da produção da autonomia. Então é comum que os cuidadores de uma criança induzam ela a produzir respostas que são do interesse desse cuidador. Isso é a função do cuidador em parte. Nós temos uma função social de criar a criança, nossos protegidos, de uma maneira a que ela se desenvolva o mais produtivo ou benéfico para si própria introduzida na sociedade. Ou seja, essa criança ela tem que estar o melhor adaptada possível à realidade social na qual ela se encontra. E nesse sentido, nós induzimos a criança a acreditar em conceitos de bom e ruim, de bem e mal. Nós induzimos a criança a acreditar que é correto seguir a lei, porque a lei estrutura a nossa sociedade e nos permite o convívio social. Nós induzimos essa criança a ter um entendimento sobre a vantagem ou desvantagem de certas profissões para ela ter para o futuro dela, porque afinal os cuidadores estão preocupados que essa criança produza um futuro que eles veem como correto, como mais assertivo para ela. Nós induzimos a criança a ter relações sociais com outras crianças, nós induzimos a criança a considerar a escola um ambiente agradável, mesmo que nem sempre ela veja desse modo, mas nós entendemos que essa criança precisa de uma formação para estar melhor introduzida na sociedade. Nesse sentido, nós induzimos as nossas crianças a muitas coisas. E isso não é necessariamente ruim, isso é parte essencial da chamada educação ou do preparo para a vida que nós temos que proporcionar a essas crianças. Porém, é sempre preciso que nós nos reavaliemos nessa indução dessas crianças, porque muitos cuidadores se perdem em tal nível que desconsideram o sujeito que é a criança, desconsideram a sua capacidade de escolha, desconsideram a sua capacidade de avaliar por ela própria o que ela considera bom ou ruim. Então existe ali um limiar até onde nós temos o dever sim de induzir a criança, de ao menos apresentar para ela as alternativas que nós consideramos mais corretas e benéficas para ela. Porém, por outro lado, há a necessidade de uma produção de autonomia do sujeito. Então, nós precisamos também criar essa criança com uma capacidade de ela própria tomar suas decisões, de ela própria fazer suas escolhas, de ela própria tomar o rumo da sua vida. Afinal, os cuidadores não estarão com ela sempre, afinal, os cuidadores não têm o direito de decidir pela vida dela. E qual que é esse limiar? Então é sempre interessante que os cuidadores tenham essa preocupação de apresentar alternativas para a criança, talvez até expor o que eles consideram como mais benéfico para ela e como mais assertivo, porém não desconsiderar os próprios desejos desse sujeito. Então, o pai e a mãe consideram que a criança teria uma boa formação e uma boa profissão se tornasse médica, o clássico, né, da sociedade. Ok, só que muitas vezes essa criança não gosta de medicina, essa criança não tem interesse nenhum pela área da saúde, essa criança não vê nenhum sentido nessa profissão. E a criança muitas vezes quer uma profissão que pelos pais não é entendida como uma profissão tão vantajosa socialmente, porém, para ela é o que vai fazer ela feliz. Então, e claro, é necessário também se apresentar a realidade disso que a criança deseja. Então, a criança não quer ir para a escola, o cuidador não vai mandar a criança para a escola, nós sabemos que nós precisamos colocar a criança na escola, porque futuramente ela
não terá condição de ter acesso a outras coisas se ela perder esse momento importante da alfabetização, do preparo que ela recebe na escola. Então é preciso sim que o cuidador, de certo modo, induza ou conduza essa criança para a escola, para o que a sociedade entende como correto para o desenvolvimento dela, porém, considerando sempre a opinião dela, considerando sempre o que ela deseja e não desmerecendo isso e explicando para ela as possíveis consequências de ela não fazer o que é entendido pelos cuidadores como benéfico para ela. Então é uma limiar difícil, é realmente uma linha bastante tênue, bem complicada entre você, de certo modo, conduzir a criança para a direção que você tem como correta, mas sem anular ela como sujeito, sem eliminar dela a capacidade de tomar suas próprias decisões, porque do contrário, nós criamos sujeitos que no seu futuro serão adultos sem capacidade de decisão, sem responsabilidade sobre as decisões que tomam, porque afinal, sempre na vida outros decidiram pela pessoa. Ela nunca tomou suas próprias decisões para arcar com as consequências das suas decisões e, portanto, não desenvolveu a responsabilidade sobre a própria vida. Então, existem muitos fatores do desenvolvimento infantil que só são possíveis a partir dessa produção de autonomia. Mas, ao mesmo tempo, o cuidador sempre tem aquela difícil tarefa de indicar caminhos que são mais entendidos como mais benéficos para a criança. Porém, nem sempre esses caminhos são necessariamente os mais benéficos, porque aí nós entramos em uma questão do que a sociedade espera desse sujeito, mas também do que esse sujeito espera dele próprio, que muitas vezes não é necessariamente o que a sociedade espera. Muitas vezes a pessoa, socialmente, uma profissão é entendida como muito linda, muito bela, muito gratificante, se ganha bem, mas para o sujeito o dinheiro não tem valor, ele preferiria muito mais, nem o status social, ele preferiria muito mais estar em uma profissão que ele faça o que ele gosta e o que lhe satisfaz, mesmo ganhando menos, mesmo não tendo um status social, do que estar em uma profissão que o faz infeliz, mesmo ganhando muito dinheiro e mesmo tendo muito status social. E aqui eu pego a profissão porque é um dos clássicos exemplos que é muito comum pais ficarem induzindo a criança a uma escolha profissional. Mas aí nós pegamos em todos os parâmetros. Questão de relacionamento, questão de vários outros fatores que muitas vezes os cuidadores acabam ultrapassando muito o limite do que é indicar caminhos e acabam forçando o sujeito para caminhos que eles entendem por corretos, mas que para o sujeito muitas vezes não são os melhores caminhos a serem tomados. Então é preciso que tenhamos uma atenção a isso e que tenhamos um grande cuidado nessa linha entre apresentar opções e forçar decisões. Apresentar opções é de obrigação de cuidadores e é de necessidade intrínseca ao desenvolvimento infantil. Porém, forçar decisões é algo muito perigoso. É algo que tira a autonomia do sujeito, é algo que exclui a responsabilidade dele sobre a decisão, porque afinal não foi ele quem tomou a decisão, tomaram por ele e só o obrigaram a aceitar uma decisão já tomada, e também cria adultos com vários problemas de se afirmar, com vários problemas de autoconfiança, com vários problemas de autonomia. É isso, essa é uma das temáticas que eu já havia abordado no canal, porém abordei de uma maneira muito mais extensa e com, talvez, como alguns usuários do canal chegam a comentar quando assistem nossos vídeos, que eu me enrolo um pouco para falar e às vezes me torno extenso demais, e de fato, ao longo do tempo eu fui revendo isso e tentando me tornar mais objetivo nas minhas falas, e por isso trago esse vídeo de uma maneira um pouco mais resumida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, assista aos vídeos, clica em gostei para nos ajudar a destacar e até um próximo.